Bem, muito obrigada, então, pela presença de todos vocês. Robert, você gostaria de dizer alguma coisa aqui no início? Bem-vindos! Eu acho que esse é o início de uma nova fase, né? Estamos ouvindo muito, né, do que as pessoas estão fazendo nos projetos e também envolvidas nos vídeos participativos. Então, bem-vindos. Outros vão nos assistir, eu imagino, e tomara que se inspirem. Ok, muito obrigada. Vamos começar, então. A gente está começando essa parte aqui da jornada de aprendizagem, que é onde nós gostaríamos de ver o que está surgindo à medida que vocês estão vendo as coisas. E também é um espaço em que podemos fazer uma pausa, refletir e fazer um reboot em qualquer outra coisa e praticar também uma escuta ativa, ver também comunicação, mensagens, facilitação dos comportamentos. Então, esse é um espaço em que tudo que nós trouxemos já, a gente aprende ferramentas diferentes, mas ao mesmo tempo nós podemos acrescentar o contexto e a situação em que você já tem tanta sabedoria e tanto conteúdo, né, já desenvolvido, e aí a gente pode compartilhar uns com os outros. E se precisarmos, tivermos algum desafio, essa vai ser a oportunidade de fazer perguntas e também ter algumas respostas, como uma sessão de mentoria e de coaching de todos nós, de modo que possamos promover um bom entendimento e um bom processo de aprendizagem. So to start now our check-in. Ok, então para começar o nosso check-in, hoje teremos 10 minutos nos breakout rooms com pares, e só para compartilhar um pouquinho mais, eu escrevi uma pergunta aqui no chat, né? Você é mais grato pelo quê nas últimas 2 semanas? Agradece nessas últimas 2 semanas e de que está mais agradecido ou agradecida nas últimas 2 semanas. And just to have a little time to Só para share ter um tempinho de compartilhar e saber um pouquinho mais de outra pessoa que também está participando do processo, tá? Então, vocês vão pensar e vão responder essa pergunta nas salas agora do breakout rooms, ok? A gente vai colocar em pares, então. Esse momento é lindo, né? Falar com outra pessoa, compartilhar. Eu tive a oportunidade também de estar com Silvia, então Também tive a oportunidade de estar com a Silvia. Então, não sei, é o que eu acho que é. Perdão, estava falando espanhol. Eu acho que isso é a parte que mais me toca, quando podemos nos conectar com nossos corações. E eu tenho aprendido muito com o Robert Stiles, né? Te honro e agradeço, Robert, né, pelo que você nos está ensinando nessa jornada. Eu acho que uma das melhores, não a melhor, mas uma das coisas que mais me tocaram é que não tem como falar tudo que falamos e tudo que estamos pesquisando se nós não nos conectamos do nosso espaço mais profundo de auto-amor e conectar também com o amor do outro. Então, quando entendemos isso, que o que nos deixa sentir como seres humanos e humanidade, tudo que surge desse espaço é mágico. E é isso que eu tenho sentido em muitos espaços diferentes. Toda vez que falamos sobre isso, seria tão legal se todos nós pudéssemos estar no mesmo espaço, fisicamente, né, para poder a gente conversar e se abraçar. Né, eu sei que isso é bem, né, aqui, América Latina, né, Gayle? A gente gosta de se abraçar e conversar e trazer comida. Geralmente, a gente gosta de oferecer para os nossos amigos e família e dançar, né, dançar uma dança típica, só para poder contar para todo mundo, né, quais são as melhores coisas que a gente carrega do nosso lugar, das nossas famílias, dos nossos países, dos nossos projetos. Então, é uma honra estar aqui e realmente sair desse espaço pessoal. Espero que continuemos com isso durante toda a jornada. Ainda temos algumas sessões esse ano e tomara que a gente tenha no ano que vem também, mas ao mesmo tempo,
a vir desse lugar para poder honrar e entender e aprender um pouquinho mais a respeito dos projetos que estão surgindo, porque desse amor que, na verdade, está vindo os projetos e as organizações que nós estamos oferecendo para o mundo, colocando para a comunidade, para o mundo, esse amor, através desse programa, através dessas questões e causas que defendemos. Então, eu acho que essa é uma das melhores combinações que nós podemos ter para começar a trazer agora e convidar. E eu gostaria de compartilhar também aqui, porque a gente vai honrar 2 projetos hoje que vão ser de Community Conservation e também da Conviver. Certo, Gail? One Earth Conservation. Ok. One Earth Conservation. E eu tenho um slide aqui na minha frente. Peraí. Perdão, gente. Então, nós vamos ter os 2, né? One Earth Conservation e teremos DIGA. One Earth Conservation, Gail e a Silvia vão compartilhar conosco um pouco mais, porque são países muito diferentes, então nem dá para dizer que essa organização está baseada em um só. E, ao mesmo tempo, DIGA também é um programa da Conviver, que é uma das organizações baseadas no Brasil. E só para ter aqui, né, a gratidão e também um acordo coletivo aqui que nós teremos para essa parte da sessão, que será 10 minutos de apresentação. E haverá a introdução, compartilhe os desejos do seu coração, conte uma história emocionante a respeito do seu projeto e contexto, a divisão, o principal que você está tentando mudar, e o principal entendimento, premissas atuais e grandes questões, e a conclusão. Essa seria a estrutura, mais ou menos, da apresentação de 10 minutos, mas ela é bem aberta, isso aqui é só uma sugestão, não é algo que precise ser seguido, é só uma sugestão que pode ajudar. E logo depois disso, a gente vai ter 5 minutos para palavras de reconhecimento, com perguntas e respostas da gente, dos participantes, né, que querem aprender um pouquinho mais a respeito desse programa. E logo depois disso, a gente vai ter 10 minutos de um coaching em grupo. A gente pode fazer isso como questões que vão surgir, que a gente pode fazer, ou pode ser também algo que vem dos apresentadores, de nós, mas as perguntas não precisam ser respondidas, mas isso também vai estar aí, e depois a gente vai apresentar isso para o grupo, e depois vai ter uma apreciação final. Ok? Tudo bem, pessoal? Está claro? Os tópicos principais, o que vocês vão ter que fazer? Então, eu vou colocar aqui o meu cronômetro, tá? Eu vou controlar o tempo, né? Quando estiver quase acabando, eu vou avisar. Olha, falta 1 minuto. E se a Gail e a Silvia quiserem também ter esses 10 minutos para poder vocês darem uma olhada no tempo, pode ser também, ok? Ok, então convido a Silvia e a Gail para compartilharem conosco um pouquinho da One Earth Conservation. Bem, eu vou apresentar aqui os slides. Então, eu posso compartilhar a tela, certo? Sim, você pode dar uma olhada? Ok. Vocês conseguem enxergar? Sim. Então, deixe-me começar aqui. Queria ver as minhas notas, mas enfim. Vou ter que usar o papel aqui para dar uma olhada nas minhas anotações. Olá, meu nome é Gail Cullen e eu sou a co-diretora da One Earth Conservation. Além de estar apaixonada por pássaros, papagaios particularmente, o desejo do meu coração em todo esse tempo tem sido amar, proteger e agora, perdão ter de dizê-lo, mas também salvar a biodiversidade. Um elemento essencial que subjaz tudo isso, já que eu também sou mãe, é fazer o que eu posso para garantir um futuro para a minha filha, Emma, que vocês podem ver aqui na foto, as colegas dela e as gerações futuras para que todas possam prosperar. Quando eu conheci a Laura Kim, em 2014,
o caminho da minha vida se juntou ao desejo do meu coração, quando decidimos trabalhar juntas. Isso levou à cocriação da One Earth Conservation e a fazer cada vez mais trabalhos para salvar os papagaios e as pessoas das Américas. A One Earth Conservation, recentemente, teve a missão de nos preparar para um novo site que estamos criando nos próximos meses. Agora, a nova missão é a One Earth Conservation promove o bem-estar dos papagaios nas Américas, conduzindo com preservação transformadora para os papagaios, tomando ações para acabar com o comércio de aves e vida selvagem e também estimulando as pessoas com um grande senso de conexão humana e tudo o que resulta disso. Mantendo essa missão em mente, a Laura Kim compartilhou recentemente uma chamada à ação urgente com a equipe da One Earth Conservation. Ela chegou a um ponto em que já não pôde ouvir mais falar de um pássaro estar sendo morto ou apreendido, ou mais uma pessoa morrendo ao proteger esses pássaros. Perdemos 2 pessoas dos nossos projetos em Guatemala e em Honduras em 2021. E à medida que eu escrevo essas palavras, a Laura Kim está em Honduras, e ela e a sua equipe lá estão trabalhando sob a proteção de forças e guardas militares. Tudo isso a levou a criar o slogan Save a Parrot, Save a Forest. Salvar um papagaio, salve uma floresta, salve um povo. E eu apresentei a esse grupo aqui na minha apresentação faz algumas semanas. O objetivo desse projeto é trabalhar com uma coalizão de pessoas e organizações que querem garantir que os papagaios continuem a voar livremente nas florestas e que os que já estão capturados, que pelo menos tenham uma boa vida e sejam bem cuidados. E também queremos garantir que no futuro os papagaios só sejam capturados se forem absolutamente necessários para que sobrevivam. O principal é que a vida desses animais está sendo ameaçada porque eles estão passando por ameaças. E esse comércio ilegal é apoiado por uma rede complexa de elementos criminais. E todo link nessa cadeia realmente acaba sendo muito danoso. E esses links incluem, mas não estão limitados a serem retirados dos ninhos pequenininhos. Isso acaba levando uma angústia emocional e danos nesses seres tão inteligentes. E transporte em condições deploráveis para os mercados, onde muitos morrem a caminho e sendo colocados em lugares muito minúsculos, geralmente com dietas inadequadas, isolamento social e falta de estimulação. Os impactos da captividade incluem danos e comportamentos neuróticos, como ficar nas próprias penas. Então, geralmente, é complicado cuidar de papagaios, eles mordem, fazem bagunça e precisam de muito cuidado e atenção para evitar esses novos comportamentos neuróticos. Muitos pássaros acabam sendo negligenciados, abusados ou abandonados. Portanto, os santuários de papagaios estão cheios de pedidos de várias pessoas para resgatarem esses animais, já que as pessoas não conseguem cuidar adequadamente deles. O impacto total nessa cadeia de tristeza foi que os papagaios acabaram realmente sendo o grupo mais em perigo e estão desaparecendo. E à medida que desaparecem, o modo de vida também das pessoas que convivem com ele acaba desaparecendo. Em parceria com uma outra organização que chama Foster Parents nos Estados Unidos, a One Earth Conservation já está no processo de reunir uma coalizão de pessoas e organizações para utilizar a nossa inteligência coletiva, recursos e paixão para abordar essas questões e fazer uma diferença significativa no mundo. Em 2022, vamos nos encontrar mensalmente, mandar e-mails também para tomar ações para chegar aos nossos objetivos. Neste último domingo, tivemos a nossa primeira reunião dessa nova coalizão. A premissa subjacente a esse projeto é que esse comércio ilegal de vida selvagem está fazendo com que os papagaios desapareçam das florestas e também está ajudando a destruir o modo de vida dos povos indígenas que compartilham as terras. Ao mesmo tempo, essas florestas
também estão sendo destruídas por outras atividades extrativas, como a destruição de madeira e tráfego de drogas e mineração. Algumas das perguntas estratégicas que estamos fazendo são: como paramos a demanda por papagaios de uma maneira pró-social? Como podemos fazer um programa sustentável o suficiente e amplo no nível local que resista e ajude a mudar a cultura dominante com base nos nossos recursos atuais e falta de esperança? Como podemos fazer todo esse trabalho com mais alegria, resiliência e, de repente, novas esperanças? Perdão, a tosse foi no meu ouvido aqui. Questões subjacentes, elas incluem como podemos ter um melhor impacto nessa questão altamente complexa, como podemos apoiar os meios de vida das pessoas de uma maneira sustentável na América Latina e nos Estados Unidos, como podemos estimular a descolonização na América Latina, nos Estados Unidos e em todos os lugares, e como podemos compartilhar com todas as partes interessadas relevantes, treinamentos em conceitos tais como pró-social, comunicação não violenta e as 5 inteligências. Vocês talvez conheçam a comunicação não violenta e, claro, que vocês agora estão cada vez mais familiares com conceitos pró-sociais. No entanto, vocês podem se perguntar quais seriam as 5 inteligências? Esses são conceitos que a One Earth Conservation utiliza nos nossos programas de nutrir na natureza e incluem os tipos a seguir de inteligências: inteligência emocional, ou estar com você mesmo; inteligência social, que seria estar com o outro; inteligência de multiespécie, que seria ser o outro; inteligência ecológica, que seria ser o relacionamento; e inteligência espiritual, que é ser tudo e todos. E, na verdade, há vários outros tipos de inteligência. Nós especificamente focamos na inteligência multiespécie, que vemos que a habilidade de entender as necessidades, comportamento, motivações e relações interconectantes das espécies com os demais e com seus habitats para beneficiá-las. No domingo, tivemos a primeira reunião de membros da nossa nova coalizão. A reunião incluía pessoas de organizações de preservação da natureza, outros de conservação, também de santuários para papagaios e guardiães específicos de papagaios. Houve representantes de pessoas que estavam trabalhando nos Estados Unidos, América Central e América do Sul. Muita paixão e ideias foram compartilhadas e alguns passos foram discutidos. Nós esperamos que essa reunião seja a fagulha que vá realmente dar início a um movimento super importante. Nós queremos um movimento que acabe salvando os papagaios e as florestas e que isso chegue a outras espécies e seus habitats para, no final das contas, nos salvar também. Wonderful, Gail. Maravilhoso, Gail. Perfeito, perfeito no tempo. E eu coloquei no chat os países onde trabalhamos. Sim, na verdade, eu estava procurando isso em uma das perguntas. Mas o Robert estava pensando em mudar a estrutura porque ficamos muito emocionados. E agora eu sei que a gente abre agora para perguntas dos participantes, palavras de reconhecimento. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, teremos 5 minutos para isso. A gente pode, de repente, levantar a mão quando alguém quiser dizer alguma coisa. E eu posso começar. Nossa, incrível, Gail. O que mais acabou me emocionando e trouxe lágrimas aos meus olhos foi quando você estava descrevendo a jornada de um filhotinho para uma gaiola e, né, o comportamento neurótico de ficar bicando a própria pena e transporte horrível até o mercado, depois também uma gaiola, sabendo que isolamento social e, nossa, eu fiquei pensando, imagina fazer isso com o próprio filho ou com o filho de outra pessoa.
É só substituir o pássaro por um ser humano. E há uma mudança aí, né? Mas, de repente, você acaba deixando o pássaro equivalente ao ser humano, porque, na verdade, é uma outra vida. Então, isso acaba, né, mostrando a insanidade que a gente acaba testemunhando. É absurdo. E como é que a gente fica tão entorpecido, né? Mas adorei a direção que você está dando a isso. E, né, depois eu vou fazer algumas perguntas, mas adoraria ouvir as opiniões de outras pessoas aqui também. Obrigado. Obrigado, Gail. Obrigado pelo seu trabalho. Eu também queria te agradecer por essa apresentação tão poderosa. Foi realmente emocionante. E eu acho que essa era a ideia, né? E você conseguiu, de fato. É terrível o que estamos fazendo, não só com os pássaros, mas com todos os animais, com a natureza. E nós precisamos realmente mudar essas relações com a natureza e, né, claro, com os animais. Então, muito obrigada por isso. E eu só gostaria de te perguntar, você teve em um dos slides lá, você mencionou a colonização. De repente, eu só gostaria de ouvir um pouco mais a respeito disso. Se você pudesse elaborar um pouco mais nesse conceito. Faço agora, pessoal? Eu espero. Espero? Ok. Mas eu vou falar, pode deixar. Pelo lindo depoimento e que iniciou. Oh, there we go. Okay. Okay. Te agradecer pelo lindo depoimento que se conectou rapidamente com a questão da sua família, né, da sua própria filha. Então, tocou muito meu coração. E depois, à medida que você foi apresentando, tinha uma dimensão política também que me marcou bastante, assim, uma atuação fortemente voltada aos principais interessados, né, aos atores políticos de cada região. E depois você trouxe o jeito pro-social de ser, né? E eu fiquei curioso, assim, em entender que jeito é esse que permitiu, talvez, que fosse possível esse movimento se desdobrar em muitas organizações juntas, promovendo uma mudança. Então, eu queria honrar também esse trabalho que não se esgota somente na sua organização, mas que busca estabelecer uma conexão entre organizações e talvez com esse jeito pró-social de ser, que aí eu estou bem curioso para entender como que ele se expressou, né, nesse movimento. Thank you, Marcelo. Thank you, Obrigada, Robert. Marcelo. Obrigada, Robert. E obrigada, Lina, pela informação. Agora, estamos terminando os 5 minutos que nós temos para os reconhecimentos e agora teremos a sessão de coaching, né, com mentores e também poderemos responder, e você pode responder, Gail, mas também podemos tomar outras perguntas, de repente você pode tomar para si ou você pode acabar respondendo. Então, teremos esses 10 minutos nos quais poderemos mergulhar no processo e ter o máximo de vantagem que podemos. Podemos também conversar e refletir e também ter perguntas para poder fazer alguma troca. Tá certo, Robert? É isso? Se você gostaria de fazer alguma outra sugestão? Sim, já temos 2 perguntas e são perguntas muito boas. Então, você tem a opção de respondê-las ou fazer mais perguntas.
ou até trazer algum dos desafios que você está tendo nesse momento e que você gostaria de ter algum apoio. Não, todas as anteriores. Não, todas as anteriores. É que a gente precisa priorizar, porque só temos 10 minutos. Ok, então, assim, bem rapidamente falar sobre as perguntas deles, né, para que eu tenha tempo de repente, falar a respeito de alguns desafios. A descolonização, enfim, não sei se esse termo tem uma tradução ok para o espanhol ou para o português, mas muito do motivo pelo qual os pássaros estão desaparecendo e as pessoas estão sendo impactadas é devido aos colonizadores, né? Então, Reino Unido, Estados Unidos, e pode aí preencher a lacuna, né? Porque eles acabam chegando nesses países, extraindo seus recursos, sejam árvores, animais, mineração ou a indústria madeireira, e também o tráfico de drogas para poder ganhar dinheiro, né? E eles não se importam com o que isso faz com o meio ambiente ou com os animais ou com as pessoas, né? Eles pegam o que eles querem e ganham dinheiro e depois saem deixando destruição, basicamente, né? Então, né? E isso acontece em tudo quanto é canto, não só na América Latina, acontece nos Estados Unidos, né? É essa mentalidade de ganhar dinheiro que é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Poder, dinheiro, militares, violência, então, né, para a gente ficar rico, e isso está tudo interligado à desigualdade, né? Todo esse mindset que tem que mudar, porque nós estamos destruindo a vida na Terra por dinheiro, né? Basicamente. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de descolonização. A gente gostaria de mudar, né, mas, né, muitas pessoas gostariam de mudar, né? Isso é algo gigantesco. E aí, Marcelo, a parte do que vem disso é que a Laura King, além de ser uma salvadora de papagaios, ela também ela é treinada não só como ministra, ela é uma ministra. E ela é treinada não só na comunicação não violência, mas ela também traz as habilidades sociais em tudo que ela faz. Quando eu conheci pela primeira vez, ela já estava fazendo isso. E antes de eu conhecer a palavra pró-social, e ela desenvolveu esse programa Nurture Nature com essas 5 inteligências. Ela não inventou essas 5 inteligências, né? Elas já existem faz tempo, mas ela sistematizou de uma maneira particular para aplicar para o trabalho de conservação e preservação. E em grande ênfase do que nós fazemos. E nós temos um pequeno grupo aqui, o programa de Nurture Nature nos Estados Unidos. A gente leva as pessoas para avistar pássaros e a gente fala sobre essas coisas com essas pessoas e a gente tenta fazer com que elas enxerguem o mundo através da perspectiva das criaturas diferentes, né? Como é que você enxergaria o mundo como um papagaio? Ou como um esquilo? Ou como uma aranha? Sei lá. Porque isso abre a cabeça da pessoa, né? E faz com que elas enxerguem o mundo de uma maneira diferente, né? E, de repente, também respondam às necessidades de outros seres. Assim como você disse, Robert, né? Enxergar um filhotinho de papagaio como uma criança. É exatamente isso que a gente está tentando fazer com as pessoas. E há crianças que também são tratadas assim. E isso me faz chorar, né? Há pessoas que são sequestradas e levadas à escravidão, né? Acabam ficando grávidas, enfim. Então, as pessoas estão fazendo isso com pessoas, imagina com os animais. E tudo isso tem que parar, né? Então, eu acho que eu respondi as 2 perguntas. Não sei se há mais perguntas. Eu estou pensando aqui, né, pelo lado positivo, qual seria a resposta eficaz, né? Eu acho que isso tem a ver com a resposta para o Marcelo. A pró-socialidade está capturada em tudo que você disse, né? São diferentes inteligências e tem a ver com ser pró-vida, né? Então, você está formando uma coalizão, você está fazendo esse trabalho. Fale um pouquinho a respeito de onde isso está trabalhando, né? Qual que é a mudança e onde está ocorrendo mais fortemente? Bem, estamos vendo um pouquinho em alguns de nossos projetos, por exemplo, em Honduras, que é o nosso maior projeto, onde temos o nosso maior projeto. Muitas das pessoas que agora estão protegendo os papagaios eram pessoas que caçavam papagaios. E elas caçavam papagaios devido à renda, né?
Não tinham outras opções. Então, a Laura Kim foi lá e começou a ensinar essas pessoas outras opções. E nós pagamos essas pessoas para fazer o trabalho. E isso é chave, mas isso é sustentável? Nós somos uma ONG minúscula, né? A gente acaba tendo que levantar esses fundos. E nós precisamos de uma maneira de deixar isso mais sustentável. Mas, enquanto isso, no curto prazo, a população de um tipo de papagaio aumentou. As pessoas agora têm renda, né, durante alguns anos, então elas estão melhorando, estão vivendo melhor, estão comendo melhor. Suas vidas ainda estão em jogo, né? Recentemente, 2 dos nossos líderes tiveram uma tentativa de assassinato há alguns meses atrás. Então, estão quase sempre sob risco. E para responder em relação à coalizão, as pessoas com as quais trabalhamos, todas as pessoas que eu mencionei, essas são pessoas que são tão apaixonadas como nós a respeito desse tema e acabam olhando de outro ângulo, né? Então, você tem o Santuário de Papagaios que mostrei, eles estão sobrecarregados com pedidos de pessoas que têm papagaios como pet e não entendem o que é cuidar de um papagaio como animal de estimação e não conseguem fazer isso. E esses papagaios estão sofrendo e, no entanto, né, eles não conseguem ter mais papagaios para cuidar, assim como outros santuários nos Estados Unidos. Então, acabam olhando com outro ângulo, né? Elas estão olhando a papagaio, o bem-estar de papagaios que estão presos, né? Então, temos que parar a demanda por papagaios, né? Esses papagaios estão em cativeiro, enfim. Precisamos acabar com a demanda, essa é a questão. É incrível, né? Tem algo que subjaz tudo isso, que tem a ver com, né? É quase que despertar e uma mudança. Tipo, nossa, eu tenho que estar a serviço da vida em vez de dinheiro. E é isso que está acontecendo em Honduras. Essas pessoas estão trabalhando agora, às vezes até sem receber. Há um grupo delas que, bem, tem um outro tipo de papagaio chamado Great Green Macaw, que é um tipo de arara que está até mais em risco de extinção naquela área. E eles agora sozinhos começaram a criar um santuário para essa espécie de papagaio. E eles disseram, se a gente receber ou não, a gente vai fazer isso. A gente até levantou fundos de um serviço aqui nos Estados Unidos para esse projeto, e elas vão receber por isso. Mas, mesmo se nós não tivéssemos obtido os fundos, essas pessoas ainda queriam criar esse santuário, né? Ou seja, foi a iniciativa delas fazer isso. Então, essa é a mudança que a gente está vendo, né? A gente foi né, essas pessoas nem se preocupavam com os papagaios, até que, né, olha agora o que elas estão fazendo. E isso está sendo repetido em vários projetos em diferentes níveis. E é muito inspirador, na verdade. Legal. Michele, à medida que a gente conclui aqui, será que nós podemos convidar todo mundo para contemplar por um minuto e aí fazer uma pergunta no chat para a Gayle e para a Laura Kim? Uma pergunta? Algo que evoque algo, né? Olha, é isso que a gente está fazendo, que a gente tem que aprender a fazer esse tipo de perguntas, né? Onde a gente coloca a nossa atenção? Bem, e eu não consegui dizer o que foi algo que eu gostaria para que essas pessoas pudessem pensar nisso também. E basicamente nós temos tentado muito disseminar, né, o trabalho. E isso é um passinho de tartaruga, né? A gente faz muitas coisas, a gente vai para a mídia social e tem um repórter que está escrevendo um artigo a respeito do nosso projeto para a National Geographic. A gente não sabe se vai sair na revista impressa ou no site, né? Porque na revista impressa isso seria incrível. Mas como é que a gente né, dissemina mais ainda a palavra, né? Espalha aí tudo aos 4 ventos para que as pessoas entendam que esse é um grande desafio para a gente? Sylvia, do you want to add anything? Silvia, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não? Ok. Maravilha.
Gostaria de te fazer uma oferta aqui. Eu sei que não é tão legal, mas essas são algumas imagens daquele espaço que eu te contei no Brasil, que é um dos nossos lares aqui, para as nossas araras. E é um lugar lindo. Você pode ver a arara azul, a arara vermelha. Tem esse buraco gigantesco aí. Então, enquanto você escrever a mensagem, né, e isso é lindo quando elas voltam, sabe? Todas elas voam e acabam voltando para esse meio que espécie de caverna, assim. Esse é o link que você colocou no chat? Não. Esse é um projeto, é um instituto, mas eu vou compartilhar esse aqui também. A gente chama em português de Buraco das Araras. É uma cidade no estado do Mato Grosso do Sul. É um instituto muito famoso que cuida e protege a arara azul no Brasil. Esse é um instituto que eu compartilhei. E o vídeo está ali. Muito obrigada, Gail. Adorei o seu esforço, o seu amor. E eu sei que as pessoas estão pensando em perguntas porque não é fácil pensar nessas perguntas em tão pouco tempo. Mas eu gostaria de deixar muita gratidão e apreciação ao seu trabalho, para você, para a Silvia e também toda a equipe. E a Laura Kim também. A maneira que vocês conseguem transbordar, né, esse amor através das ações e o amor que você sente pela sua filha, pelos papagaios, pela natureza, através de suas ações e seu trabalho. Eu acho que é incrível. Muito obrigada, Gail. Muito obrigada a todos. E o meu desejo aqui do Brasil é que nós possamos ter organizações brasileiras fazendo parte dessa One Earth Conservation, dessa comunidade maravilhosa. Então, devemos ter os projetos brasileiros também aí. Esse foi um. Ah, perdão. Não, tudo bem. E agora um minuto de silêncio e depois tem uma pergunta. Is it okay? These are great questions. Tudo bem? Ah, ótimas perguntas. Todas são ótimas. Só uma historinha que eu queria contar aqui, para explicar a minha pergunta. Eu acho que foi na última quarta-feira, eu estava em uma reunião e eu ouvi uma mulher, Bieta, falar. Ela é da Alemanha e outra mulher, da Serra Leoa, falou também. E elas se encontraram quando estava acontecendo uma guerra lá. E durante aquele momento, era tradição para os povos indígenas da Serra Leoa se vestirem e vestirem os corpos dos mortos e beijar os corpos. Tinha uma cerimônia associada a esse sepultamento. E quando teve um surto de ebola, perdão, não uma guerra, um surto de ebola, eles apresentaram para a Social e utilizaram bastante a matriz no nosso projeto. E a mudança foi que eles começaram a usar caminhões de banana em vez de corpos. Então, mudou toda a cerimônia para que eles pudessem embalar bananas e depois enterrá-las. E isso acabou melhorando, facilitando muito em relação ao surto de ebola, porque não enterravam mais os corpos, não faziam mais essa cerimônia. E houve comunidades com meninas que estavam sofrendo de mutilação genital e mostraram um vídeo. E, na verdade, as próprias mães estavam cortando. E a razão pela qual estavam fazendo isso é porque, né, há duas razões. Uma foi que
culturalmente, a não ser que fizessem isso, era menos provável ter um marido e receber cuidado do marido. E também com cada corte, elas recebiam 150 euros. Então, por trás disso, era um ato perverso que elas tinham que fazer para poder cuidar das filhas, mas o sofrimento era absurdo. Então, conseguiram facilitar uma conversa, a equipe lá, para que elas percebessem que isso não estava sendo a serviço da vida. E toda a comunidade mudou. E eu assisti esse vídeo dessas mulheres fazendo a dança cerimonial e à medida que estavam dançando, elas jogaram fora e abandonaram a prática e salvaram 6.000 meninas de passarem por isso. Mas no meio disso, uma das mudanças principais indicava para o que você está fazendo. Trabalharam juntos com filantropia, mas também entre elas mesmas para encontrar novas maneiras através das quais essas famílias pudessem se libertar de ansiedade financeira. Então, desafiaram a norma cultural, mas também abordaram a questão financeira. Então, tem algo a respeito de orquestrar a conversa que orbita ao redor do que você falou a respeito das 5 inteligências e dos princípios da prosocial e da comunicação não violenta. Então, houve uma conexão com a vida. Mas, né, como nos libertar dessas ansiedades foi incrível. Então, eu senti que havia algo no que você está fazendo, Gayle, que está nesse espaço, e eu fico meio que pensando, né, se você analisasse mais isso, se de repente alguma outra coisa poderia ocorrer, particularmente com essa coalizão que está surgindo, né, eu fiquei pensando. Certamente, nos próprios projetos, há tentativas de estimular coisas como o ecoturismo. É uma maneira mais sustentável, né, de obter renda, e as pessoas acabam também olhando os papagaios em vez de levá-los para longe. Mas a Covid não ajudou com isso, né? Enfim, com certeza. Enfim. Michele está me lembrando aqui que a gente tem que pensar no tempo. Mas, Silvia, você também acabou se apresentando aí com a Gil. Eu gostaria só que você dissesse alguma coisa a respeito da sua participação. Obrigada, Robert. Bem, a Michelle estava dizendo que nós tivemos a oportunidade na semana passada de organizar uma reunião especial para fazer a matriz, né, a tarefa de casa, a matriz 7, e nos ajudou muito como equipe, eu acho, porque todos nós compartilhamos ideias, conversamos mais a fundo e de uma maneira pro-social, né, no trabalho da One Earth. E, né, com a apresentação da Gayle, eu acho que se pôde observar muito bem que é um objetivo, de repente, específico, né, que tem a organização, mas é algo que é multifatorial. Há muitas variáveis que estão tendo impacto no objetivo que a One Earth quer ter. Então, isso o torna um trabalho muito dinâmico, complexo e que, sem dúvida, né, a minha formação foi totalmente acadêmica. E eu me dediquei muitos anos à pesquisa científica, trabalhando com louros e papagaios desde a licenciatura. Então, para mim, embora eu sempre tenha incorporado uma visão de entendimento das pessoas, o que estava acontecendo em campo com o tráfico de animais e a problemática das florestas, etc., eu acho que ao me entregar a One Earth, que faz muito pouco tempo que eu estou trabalhando com a Gayle e com a Laura Kim e com a organização, eu pude ver de uma melhor maneira e analisar e juntas aprender também. Por isso que eu coloquei ali no chat, porque eu também consegui aprender e essa parte, né, tão importante que vem sendo a pro-social.
especialmente a problemática dos papagaios, porque é o grupo com maior número de espécies em risco né, no planeta e no mundo. Então, é um grupo que tem uma importância e uma problemática contínua e que se tende a atacar já e continuar trabalhando já, né, integrando esses aspectos pró-sociais. Tudo isso é muito importante, né? Isso que deu para crescer nesse aspecto junto com a Gail e a Laura Kim e a One Earth e ver de qual maneira essas situações que às vezes são tão complexas, às vezes podem até ser ou não, mas ver de qual maneira elas podem ser trabalhadas. E uma outra pergunta, por exemplo, feita pela Lina, né, foi algo que a Gail, e eu posso responder também, algo comentado na reunião deste domingo, porque são aspectos, né, como você pode pensar que, não está mais acontecendo ali no lugar, né, onde estão os papagaios, mas não, na verdade, é algo que vai até a pessoa que nem mora lá, em outros países. Então, é algo muito complexo, muito bonito, e eu continuo, de repente, nem tanto já no meu campo de pesquisa, entre aspas, porque eu estou envolvida nos projetos com a Laura Kim, mas agora vendo desde esse ponto de vista pró-social, aprendendo e vendo, né, se eu posso chegar a, de repente, não ter, né, não sofrer com a ideia de que quero terminar essa ideia, mas, de repente, sim, nós podemos avançar e chegar ao objetivo, né? Então, agradeço muito também pelas sessões com você, Robert, com a Michelle, todas as experiências, porque para One Earth e para nós e para mim tem sido de muito aprendizado. Muito obrigada. Também minhas palavras de gratidão agora para vocês também. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada por compartilhar a experiência nesse grande grupo. Eu acho que é uma das coisas que nós vemos quando a gente começa praticando as ferramentas e nos sentindo mais confortáveis e como é que a gente pode também mergulhar a fundo aí com os grupos e também ter resultados lindos e projetos maravilhosos. Então, muito obrigada a todos vocês. Agora eu vou pedir que todos escrevam aqui uma gratidãozinha aqui no chat e nós faremos o nosso intervalo de 10 minutos e depois disso a gente vai voltar a conviver com o Projeto Diga. Tudo bem, Matheus, Jackson e Felipe? A gente começa? Com vocês. Se puderem escrever ali, compartilhar, e daí, Carol, e se você puder traduzir para o pessoal quando sair em português ali no chat, só para elas poderem ter acesso também, ok? Tudo bem? Matheus, aí a gente vai fazer os 10 minutinhos de break e daí a gente volta para a apresentação do Diga. O Digo vem? O Digo tá longe da fantasia hoje. Não tá com o Felipe. Mas o Digo vai aparecer de outra forma hoje. Combinado, então. Então, só para colocar a apreciação, so we're gonna write the topics and the compliments and our appreciation. Ok, então, apreciação, depois a gente vai escrever os comentários para Gail, para Silvia, para todo mundo que está envolvido, porque vai além, né? Tem muitas pessoas envolvidas nesse projeto, né? Do que é a One Earth Conservation, a Laura Kim, que está em Honduras, e todos os que estão lá, e também honrando os que vieram e tiveram as vindas para os projetos, que agora estão protegendo esse projeto de uma dimensão diferente. A gente os honra também e aprecia todos os esforços que estão surgindo de muitas maneiras diferentes para ajudar os papagaios, e não só os papagaios, mas as necessidades principais, e é uma combinação, uma sinergia e uma interdependência com a natureza, ok? Então, muito obrigada a todos. 10 minutinhos e já voltamos. Depois, né? Então, abraços e celebração e depois nós voltamos, ok? Muito obrigada. Okay, many messages. It's good that we're all here. And now we're gonna have Oi, pessoal.
Tem muitas mensagens. Agora vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do projeto Diga, que vai ser apresentado pelo Matheus Felipe Jackson, ou só você, Matheus, que vai apresentar? Nós três vamos falar um pouquinho sobre o projeto. Vai ser bem compartilhado, assim. Tá ótimo. Uhum. So I'm gonna ask everyone to, if you would like to. Então, se vocês, né, a gente vai ouvir em português, então vocês podem colocar a interpretação para poder ouvir em inglês ou em espanhol, ok? Para terem uma chance também de trocar, né? Para a gente poder dar a apreciação em espanhol, e a gente vai fazer algo de modo que tudo possa ser traduzido para o português e eles possam ouvir também no final, ok? Então, 10 minutos. Uhum. Apresentação, vou colocar o timer aqui, se vocês quiserem também construir aí no espaço de vocês. Mas super prazer de vocês estarem aí se apresentando hoje. Vai lá. Então, pessoal, espero que vocês estejam bem. O Felipe, eu e o Jackson, nós vamos apresentar para vocês hoje o nosso projeto, o Diga em Movimento. E a gente gostaria de começar apresentando um vídeo que fala sobre a história do nosso projeto. Desde o projeto mais amplo, que é o Conviver, até o Diga, que ele já chega mais próximo do nosso projeto específico, e o Diga em Movimento como um próximo passo que a gente está pensando. Eu vou passar o vídeo agora e vocês me avisam aí, por favor, se vocês conseguem visualizar, tá bom? Okay. Só um momentinho. Share some. Aqui. Todo mundo consegue ver? Sim. Ok. Então, vou dar o play. O Diga é um programa que ensina as crianças a utilizar formas não violentas de lidar com os conflitos, as ajudando a sentir-se segura nas salas, escolas e comunidade. A ideia do Diga, dialogue, ignore, ganhe distância, ache ajuda, é desenvolver uma linguagem comum na escola e na comunidade para que os estudantes possam saber como lidar com os conflitos e também como buscar ajuda com os adultos ao seu redor. Ou seja, os estudantes passam a aprender a resolver alguns confrontos ou discussões de forma mais pacífica e também a pedir auxílio quando não souberem como lidar com essas situações. Quando estudantes, professores, famílias e comunidades utilizam a mensagem Diga, possibilitam a construção de um caminho para uma cultura da paz e para o desenvolvimento socioemocional positivo dos seus estudantes. Expressões de carinho em cartas recheadas de afeto. Profissionais da saúde são anjos em formato de gente. Obrigado por tudo. Graças a Deus, temos pessoas incríveis como vocês que escolheram nos ajudar, deixando suas vidas em perigo para salvar as nossas. Por isso, sou grata por tudo o que estão fazendo por nós. Vocês são nossos heróis. Muito obrigado mesmo. Rufem os tambores, segurem as crianças na sala e a vovó também, porque ele chegou e tem um novo nome, Digo! Manda beijo pra galera! Uhul!
Então, pessoal, esse foi um vídeo só para passar uma ideia geral para vocês, né, sobre o nosso projeto. A gente trouxe ali qual é, né, a nossa proposta. A gente também apresentou ali o momento de pandemia, onde as crianças, mesmo em casa, realizaram algumas ações, né, para contribuir com a comunidade, ali no caso, com os profissionais da saúde, né. Também apresentamos o Digo, que é o nosso mascote, né, o famoso Digo, e também algumas ações do Diga em Movimento, que é um programa que já existe, né, dentro do nosso programa Diga, e a gente pensa o Diga em Movimento agora como um próximo passo, e a gente vai apresentar esses próximos passos através da Matrix, que foi apresentada na última aula. Agora eu vou compartilhar de novo a tela com vocês, e vocês puderem me avisar novamente se vocês estiverem conseguindo visualizar. Todo mundo consegue ver? Sim, agora sim. Uhum. Então, pessoal, a nossa área de foco é promover relacionamentos mais positivos, né? Isso pode ser na escola, isso pode ser em casa, né? Na casa das crianças, pode ser na comunidade, em todos os ambientes onde as crianças estão presentes, né? E o nosso desafio com o Diga em Movimento é incentivar a implementação do programa Diga, porque a gente vem implementando, né, o Diga com as escolas há 2 anos, né, e a gente observou que algumas escolas elas têm dificuldade em utilizar esse programa no seu dia a dia, então a gente propõe, né, com uma solução e uma ideia que a gente poderia tentar, o Diga em Movimento, né, utilizando já um componente que já existe, como eu comentei anteriormente, só que agora focado nos jogos esportivos. E aqui a gente até justifica a escolha, né, dos jogos esportivos, dizendo que essa é uma atividade que ela pode ser atrativa para as crianças, né, e pode a gente pode obter através dessa atividade a fidelidade participativa dos jovens, né? E pensando também nos nossos objetivos, né, que serão apresentados posteriormente, que é a promoção da responsabilidade social, liderança pró-social e força de caráter, né, a presença e a necessidade de respeito às regras, né, aos companheiros, aos adversários, né, a cooperação, o trabalho em equipe, a tomada de decisões, são todas habilidades que são trabalhadas nos jogos esportivos. E a gente acredita que isso tem tudo a ver com a nossa proposta, né, que eu vou apresentar aqui em cima agora. Nossa proposta, né, que é, através dos jogos esportivos, promover a responsabilidade social, que é esse cuidado das crianças com as outras pessoas, né, não só com as outras crianças, mas com todas as pessoas que fazem parte da rede de relacionamento, né, dessas crianças. A liderança pró-social, né, em que elas possam tomar à frente, né, das ações para promover o bem-estar da comunidade em geral, e também as forças de caráter, né, que são, além da responsabilidade social e liderança pró-social, são outras habilidades, né, incluem outras habilidades que estão conectadas com a melhoria dos relacionamentos, né, e cultivar relacionamentos mais positivos nos contextos onde, né, nós estamos inseridos. E tudo isso para ajudar as crianças, né, motivar as crianças a resolver e a lidar, né, com conflitos e outros problemas de maneira proativa e pacífica. E a gente pensa a aula de educação física, né, e os jogos esportivos como um ponto de partida, né, para essas ações, onde poderia ser ampliada com a participação da família, da comunidade, né, como eu já disse, de todos os contextos onde as crianças estão presentes. Aí o nosso desejo do coração é promover melhores relações entre estudantes, profissionais e famílias. Eu não sei se agora o Felipe vai comentar. Gostaria de comentar alguma coisa, Felipe? Como o Matheus comentou, o Diga em Movimento, que é o projeto que nós estamos desenvolvendo agora, já existiam os materiais, já existiam algumas coisas sobre ele dentro do programa Diga mais amplo. Só que ele não possuía uma identidade, digamos assim. E agora, a gente está chamando de Diga em Movimento
e criando uma identidade própria para essa nova etapa do projeto. Esse vem sendo o nosso desafio agora. Junto com o intuito de engajar mais as escolas, incentivar a implementação do DIGA, que a gente apontou aqui como uma das nossas dificuldades, dos nossos desafios que nós estamos enfrentando agora. Isso muito por conta da sobrecarga que já acontece nas escolas, nas famílias e nas comunidades. Vamos ver aqui. E um dos nossos pressupostos, né, é que através do DIGA em Movimento, as crianças elas poderão desenvolver habilidades para a vida, né? Como já comentei, a responsabilidade social, liderança pró-social, força de caráter, que possibilitarão essas crianças a cultivar relacionamentos mais positivos. E uma escolha, né, como o Felipe comentou agora, que a gente decidiu tomar, né, foi lançar novos recursos do DIGA em Movimento. A gente já está preparando uma primeira leva de recursos, abordando dança e dramatização nessa primeira etapa, posteriormente iremos preparar então os materiais específicos sobre jogos esportivos em parceria com o Jackson. Não sei se o Jackson gostaria de comentar alguma coisa também. Acho que só ressaltar o quão positivo e interessante é a participação. E acho que um ponto interessante é o quanto as crianças se vinculam, né? Em uma das escolas, a gente levou lá o Digo, o mascote, e aí hoje estava trabalhando a questão do cartaz e o conceito do Diga com os alunos do terceiro ano, né? Com os pequenos. E é interessante como eles te emprestam a atenção que foi conquistado pelo mascote, né? Então, por ser amigo do mascote, eles prestam atenção no que você está falando, eles querem interagir, perguntam como que tá. Essa é uma forma bem interessante de acessar. E vindo agora com os jogos, é uma outra forma de conectar ainda mais potente e através dessa conexão ir trabalhando esses outros significados e trabalhando esses outros conceitos, né? É uma coisa de continuidade. E é isso, pessoal, que a gente tinha para apresentar para vocês, e agradeço pela atenção de todo mundo. Grata, Matheus. Muito bom, né, pelo projeto, tudo que vocês estão trazendo aí com base na pesquisa, também honrando o Josafá, que é o pesquisador que tem abraçado essa causa da educação e trazendo tantas possibilidades de fortalecer isso dentro das nossas escolas brasileiras, né? Fundamental para a gente. E vocês super jovens aí, já engajados com tudo isso, com pesquisa, com projeto, com programa, que é o que a gente já está aspirando que vá para outras cidades, também outras regiões do Brasil, não fique só no nosso estado. Então, que a gente possa estar fortalecendo essa rede. E vou falar que eu estava assim, quando você falou assim, agora a gente vai colocar o esporte, e que você foi falar já, eu falei, será que ele vai falar jungla? Eu falei, nossa, ia ser incrível, né? Por que não trazer também parte da expertise que a Jungla já está fazendo no projeto deles lá, e trazer esse fortalecimento de rede com vocês e trazer essa oportunidade de troca, né? Então, para mim, eu acho que agora, colocando para vocês, abrindo esse espaço para fazer perguntas, a gente vai mudar um pouquinho, né, Robert, que a gente comentou ali, a gente trazer já um espaço para fazer perguntas que sejam importantes para vocês. Deixa eu só trazer aqui, de forma que, quais são as oportunidades? Yes, please? Não. Sim. What I was suggesting, Michelle, Sim, o que eu estava sugerindo, Michelle, é que a gente fizesse o mesmo processo de antes. Reconhecer e depois fazer perguntas, mas só reduza para uma pergunta contemplativa antes da gente sair dessa sessão. Ah, tá, perdão. Ok, perdão. Muitas línguas de uma vez só, gente. Difícil aqui entender às vezes. Então tá, vamos tentar fazer isso. Felipe Jackson, a gente vai estar trazendo agora para vocês 5 minutos de espaço onde as pessoas vão trazer o conhecimento, né, perguntas e algumas proposições que eles tenham dentro do seu espaço. Aí vocês recebem isso como presentes. E daí a gente vai estar, você coloca para poder ter a tradução da Carol já, caso isso venha em outras línguas. E depois 10 minutos para a gente poder fazer
as perguntas que possam ajudar e compreender, aprofundar um pouco os desafios, e também se vocês quiserem trazer outros desafios, podem também trazer nos últimos 10 minutos, e a gente vai ter 1 minuto de silêncio para a gente poder também construir as melhores perguntas num espaço contemplativo, para que vocês também sejam presenteados com isso, tá? Como as perguntas provavelmente vêm em espanhol e inglês, aí a gente vai colocar no chat, eu leio, e daí elas traduzem para o português para vocês terem ciência, mas depois a gente traduz isso para vocês. Tá bom? So I will open now for people to have this moment of Então, knowledge. agora eu vou abrir aqui para o pessoal ter esse momento de reconhecimento e também esse período de 5 minutos. Então, se vocês quiserem falar da sabedoria de vocês, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar, e a gente vai ter 5 minutos para isso. Sim, Robert? Vocês me impressionaram muito. É incrível. Incrível o trabalho que vocês fazem. E eu aplaudo muito, assim. Eu vi vocês, né, no curso de vídeo participativo, e eu estou ouvindo vocês agora, e sabe, eu queria ter a inspiração que vocês têm agora, quando eu tinha a idade de vocês, porque é incrível. Eu fico imaginando, sabe, as sementinhas que vocês estão plantando agora, né, nos corações e nas vidas desses jovens, dessas crianças. Daqui a 10 anos, isso pode mudar toda uma cidade. Né? O que vocês estão fazendo é trabalho muito poderoso. E eu estou muito orgulhoso de conhecer vocês e conseguir colocar um pouquinho de valor também. Lindo o que vocês estão fazendo. Obrigado. Eu adoraria ouvir uma história em algum momento a respeito de como vocês desenvolveram o Diga. Porque, né, o Digo, né, também, as crianças parecem amá-lo, né? Ele é um personagem tão legal e é uma ferramenta tão legal para o que vocês estão fazendo. Eu acho que eu nunca vi nada assim antes em programas de jovens. Então, aplaudo vocês. E, de repente, tem uma história bem legal por trás dele. Eu tinha uma pergunta. Se vocês têm algumas crianças no grupo que tem um desafio específico, de repente sofreram abuso em casa, os pais estão se divorciando, estão passando por algum tipo de trauma, eu fico pensando como o programa lida com isso, né? Não é para vocês responderem agora, mas essa era uma pergunta que surgiu para mim, assim. A gente pode responder agora ou aguarda? Desculpa se eu cortei alguém. Aguarda um pouquinho, que daí todo mundo aproveita esses 5 minutos, nos últimos 10 a gente traz, tá? Então tá bom. Eu queria apreciar Matheus e Felipe, também Jackson, mas primeiramente Matheus e Felipe por representarem o poder de uma comunidade acadêmica, científica, que coloca a serviço da comunidade o seu conhecimento, o seu saber, e também honrar Matheus e Felipe pela gentileza com que vocês atuam e quem vocês são. A gente esteve com eles presencialmente no Brasil, né, perto de onde vivemos, e foi uma experiência pró-social intensa, assim, no que eles são, né, no comportamento deles, na forma que a gente foi recebida, na forma como eles escutaram, a forma como eles foram gentis conosco, oferecendo um lanche, maneira como sentamos juntos para dialogar. Então, foi uma experiência muito, muito rica, muito especial, também pela idade, né? Vocês são muito jovens. Felipe, acho que não tem nem 20 anos ainda, então é uma gentileza imensa de uma pessoa que está iniciando a vida. Eu sou muito grato a isso. Matheus, sei que é um pouco mais velho, né, Matheus? Mas não deve passar dos 20 também, 20 e pouquinhos, né? Então, essa é a primeira parte, né, da apreciação. Também apreciar o Jackson, porque o Jackson abriu o espaço dele, né, a iniciativa educacional,
para receber Matheus e Felipe, e a gente sente a força disso, né? Dessa possibilidade, então, de combinar uma ação social, uma pesquisa e também o engajamento do centro educacional, né? De quem está liderando. Então, gratidão também, Jackson, pelo seu papel. Então, agora, se tem mais alguém que gostaria de trazer, tem algumas coisas escritas ali no chat que eu queria aproveitar só para vocês poderem também saber, né? Great work and I love Diga. It's actually... Ótimo trabalho, eu adoro Diga. Na verdade, é Digo, que é o mascote. É Digo. Diga é o programa e Digo é o mascote. Tá? Depois disso, eu vou tentar encontrar um vídeo do Marcelo para poder compartilhar com vocês, um pouquinho, para vocês verem. Muito obrigada pela apresentação. É realmente necessário trazer paz e cultura nas nossas escolas. E outra pessoa disse, oi, hoje eu estou só ouvindo, mas foi maravilhoso assistir um pouquinho do seu trabalho. Então, só para terminar, Silvia, pode falar. Nossa, foi muito lindo o projeto, achei muito interessante, e mais do que interessante, necessário. E eu fiquei encantada pelo Digo também, adorei, é genial, assim. Então, né, você já vê, já me deu um sorriso no rosto, assim, então um dos objetivos já foi atendido, né, assim, só de olhar. E quando eu vi os vídeos, né, as observações das pessoas que estavam falando, eu fiquei me perguntando, com qual idade começa, né? Vocês atendem crianças de qual idade? E também de quais status, né? De quais escolas, né? Estratos sociais também. E quando vocês param? Ou seja, está tão lindo o projeto, né? Porque pode ser o início de crescer, né? Esse projeto cada vez mais, até que em algum momento você chega e dizer, tá, não, até aqui, agora a gente vai soltar eles para a vida, assim, digamos, entendeu? Então, felicidades, parabéns para vocês. Graças, Silvia. Agora, Matheus, a gente vai abrir o espaço para os 10 minutos, onde você pode começar respondendo as perguntas que foram feitas, e logo em seguida a gente vai ter um tempo de minutos em silêncio, então se falando rapidinho, né, respondendo o teu processo, aí a gente vai ter um minuto de silêncio para poder desenvolver perguntas que possam contribuir com o projeto de vocês. Ok? Então, vai lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês, pessoal, pelo carinho, pelas mensagens. Assim, isso motiva a gente a continuar, sabe? Esse calor que vocês mandam para a gente, assim, e a gente vê que a gente está no caminho certo, sabe? Sobre o surgimento do Diga, acho que foi a primeira pergunta, daí eu vou respondendo aqui, se vocês quiserem abrir o microfone e complementar a pergunta, fiquem à vontade. O Diga, ele surgiu das nossas ações aqui no laboratório, né? O Josafá, ele é um grande pesquisador sobre a temática da vitimização entre pares e do bullying, e a gente começou a tratar esse tema de uma forma diferente. Ao invés de focar no problema, a gente começou a focar nas habilidades que a gente poderia ensinar para as crianças, para que elas pudessem lidar, né, com esses problemas, mas, antes de tudo, para que elas pudessem ser pessoas ainda melhores, assim, como eu disse, cuidar, né, do bem-estar do outro, realmente oferecer ajuda, conversar com outras pessoas, escutar, né? A gente começou a abordar esse problema dessa forma. Aí, continuando com as nossas pesquisas, a gente teve acesso ao WITS, que é um programa do Canadá, que é muito semelhante ao Diga. A gente adaptou esse programa para o Brasil, primeiro com o Conviver, junto com as escolas, né? A gente fez um trabalho de adaptação junto com as escolas, aqui no nosso laboratório também. E do Conviver nasceu o Diga, né? E o Digo, especificamente, o nosso mascote, surgiu numa pizzaria, na verdade. Tava eu, o Josafá, o Vitor, né? Que agora está no Canadá estudando mestrado, e mais alguns professores aqui da universidade, confraternizando, e do nada surgiu a ideia do Digo, assim, vamos fazer um mascote. E aí a gente pediu ajuda de alguns artistas locais aqui, eles criaram o mascote, como vocês viram no vídeo ali,
E a gente foi... depois a gente confeccionou a fantasia, o Felipe, inclusive, para quem ainda não descobriu, o Felipe é o Digo, tá? Que o mascote é o Felipe. E assim, é um sucesso com as crianças, né? Tanto que o Jackson comentou ali, né? As crianças, elas perguntam cadê o Digo, né? E já lembra logo do Diga, já lembra do que a gente propõe, né? Para resolução de conflitos, para resolver outros problemas. Eu acho que é uma forma bem legal de incentivar o uso, né, do nosso programa. E o Diga em Movimento vem numa ideia muito parecida, né, de motivar as pessoas a usarem o Diga, seja as crianças, as famílias, professores, comunidades, né? E sobre os problemas que as crianças enfrentam, assim, a gente atende hoje 5 municípios, cerca de 60 escolas, 5 cidades, né, cerca de 60 escolas públicas e particulares. E a nossa proposta não é ir até a escola e implementar o Diga. A gente forma os profissionais da escola para que eles possam, então, implementar o programa, porque isso é mais sustentável do que a gente ir lá e fazer uma intervenção pontual e depois que a gente sair, isso já não ocorre mais, né? Então, a nossa ideia é formar os profissionais das escolas, né, para que se crie um clima, né, de cultura da paz na escola e que todo mundo seja responsável, então, por cultivar esse clima ali na escola. E as crianças, elas podem apresentar diferentes especificidades, né? Eu acho que talvez o Jackson possa comentar um pouquinho mais com a gente, que está mais próximo nessa realidade. Posso. Lá, eu tenho até uma foto, mas eu acho melhor não postar, para não mostrar quais são as crianças, mas o Matheus e o Felipe vão lembrar que em uma dessas unidades em que a gente foi levar o Diga, aliás, só contextualizando aqui e agradecendo o espaço, eu sou psicólogo escolar de 2 unidades da escola municipal, então é muito legal estar fazendo parte desse trabalho, né? Tá caminhando em conjunto com quem construiu esse projeto, que é maravilhoso. E eu tô lá na escola, tô lá no chão, né? Então, eu sou uma dessas pessoas que foi sensibilizado pelo programa e que quer que ele aconteça lá na unidade. Em uma dessas unidades que a gente levou, o Digo, que é de uma região bem tensa, bem complicada, com várias vulnerabilidades e violências das quais as crianças estão expostas, tinham 3 crianças que são de uma história muito complexa, que estavam de castigo lá, né, quando a gente chegou. E a gente absorveu junto, né? Porque a ideia não é segregar, a ideia é juntar. Então, essas crianças esses 3 que não socializam, não se utilizam de uma linguagem mais pacífica, mas tradicionalmente de uma linguagem mais violenta, e que eu estou falando de um do terceiro ano, um do 5º, e o outro não lembro se é segundo ano ou se é terceiro também. Mas eles acompanharam o mascote junto. A gente foi de sala em sala e eles falavam junto, apresentavam o Digo antes da gente entrar, sabe? E ver eles ali interagindo junto, fazendo parte, conversando. Até depois a gente tirou uma foto só dos 3 e do Digo, né? Que eles estavam em volta ali, ajudando o Digo a passar pelas crianças. Quando você olha para uma criança, você fala muita coisa com o seu olhar. Então, quando você olha para aqueles 3 e chama junto, né? Você está junto com a gente, vamos lá, vamos caminhar, vamos entrar nas salas. A resposta deles é diferente, porque você está tirando daquele olhar já com preconceito, está tirando aquele olhar carregado e está direcionando um olhar de acolhimento. E um dos terceiros anos que eu entrei hoje é um de um desses 3, o de cabelo mais curtinho, para o Matheus lembrar, o Matheus e para o Felipe lembrar. E não tinha um mascote hoje, a gente foi trabalhar só conceito, né? E ele é um dos que recebeu, conversou sobre com os colegas. Se você escutasse a história da ficha dele, você não ia reconhecer aquele aluno que estava com a gente ali, sabe? Só pelo fato de você olhar para ele de uma forma acolhedora e permitir que ele seja outra coisa que não aquele aluno com histórico, sabe?
Então, com relação a como se lida com as crianças com esse histórico de vulnerabilidade, o olhar e a forma que você inclui faz muita diferença, né? Quando você permite essa criança voltar a ser uma criança, a não ser aquele identificado como violento, aquele identificado que passou por tal situação, mas quando você o lembra ou a lembra de que, como todos os outros colegas, ele é também uma criança e que vamos lá, vamos participar, vamos estar junto. Então, acho que quando você tem essa perspectiva, você acolhe e aí você ajuda a própria pessoa a mudar a sua linguagem. E como o Jackson disse, também respondendo mais uma pergunta do pessoal, a gente atende desde o ensino infantil com o DIGA, né? E até o 5º ano do ensino fundamental 1. E com o DIGA Líder ali, o 4º e 5º ano, usa o DIGA Líder, principalmente, com outro componente do nosso programa, onde os maiores, então, são responsáveis por promover a linguagem do DIGA, promover o DIGA dentro da escola e ajudar os menores, então, na resolução dos conflitos e outros problemas que eles vão ter dentro da escola. E eu acho que o nosso projeto tem tudo a ver com os projetos que são apresentados aqui, né? Por exemplo, o da Gale, né? Busca também promover a responsabilidade social e, com isso, né, a liderança pró-social também. E essas pessoas, além de resolver esses problemas mais de relacionamentos interpessoais, também vão poder, né, cuidar do mundo futuramente, né? Então, acho que é bom ver como que tudo está conectado, na verdade, né? Acho que é isso que a gente tinha para falar, gente. Se vocês quiserem perguntar mais coisas. Que lindo, né, Matheus? Muito bom. Falando rapidamente, então, abrir o espaço de silêncio agora, para a gente poder ter um momento de introspecção e construir uma pergunta para poder presentear vocês como reflexão para depois, né? Não só hoje, mas para depois de outros espaços. E vocês tendo alguma dúvida de algum desafio, alguma questão também depois pode trazer, que nosso tempo já também está quase lá. Mas eu vou deixar agora um tempo de silêncio, vocês aguentam aí a ansiedade um pouquinho. E daí o pessoal vai poder presentear vocês com essa pergunta, tá? So everyone now, if you had a chance to write and take the note. Então agora, se vocês conseguiram anotar também, fizeram a oferta de uma questão que vocês tenham, podem colocar no chat, ok? E aí depois a gente vai ter um minuto de silêncio para que vocês possam contemplar e criar e escrever a melhor pergunta para eles, ok? It'd be wonderful, Michelle, when we've got the questions, and translators. I wonder if you'd be kind enough to translate. Seria ótimo se a gente pudesse traduzir as questões para todo mundo. I do the translation. Yep. Eu vou fazer a tradução. Ok, você está fazendo no chat? Eu posso ler também, né? Só para eles consigam ouvir rapidinho, né? E aí depois a gente pode copiar os textos do chat e compartilhar com todo mundo, né? Especialmente com as nossas organizações principais que apresentaram hoje. Então, da Gale, ela está pensando aqui, eu fico pensando como replicar o que você está fazendo para atingir outras escolas no Brasil e em outros países também. Como é que seria, né, fazer isso? Será que as escolas pagam pelo programa ou ele é gratuito? Se ele é gratuito, que tipo de recursos vocês precisam para poder espalhar para outros lugares? Essa foi da Gale. Agora o Robert disse, qual foi o novo comportamento positivo mais surpreendente que você viu surgir como consequência da DIGA e do DIGO? Tanto em crianças como nos adultos, professores, pais, etc. Como é que o DIGO pode estar aí à frente disso? E da Lina, em espanhol. Como implementar o programa DIGA para outros lugares, né, como adultos e para outro tipo de coisa? Como fazer que a resolução de problemas de uma maneira pacífica e proativa se volte
faça parte do currículo de todo o sistema educativo. Como ensinar os professores a ensinar resolução de problemas de uma maneira proativa e pacífica? Aí o Marcelo escreveu em português, né? Presentes na vida das pessoas? Parece estar nas crianças e também nos educadores. Aonde mais poderia estar? Como atrair parceiros para uma rede de colaboração? Da Marli. Eu trago como escalar o projeto Diga de forma sustentável e possível de expandir para muitas regiões brasileiras e também na América Latina. Da Silvia, qual é o impacto desse projeto? Silvia, qual é o impacto do seu projeto em vocês? Quantas pessoas o compõem? E ao colocá-lo pela primeira vez nas escolas, né, propor esse projeto pela primeira vez nas escolas, qual é a reação, resposta deles, dos professores, dos diretores, etc. A Lina também compartilhou uma coisa que pode ser interessante para vocês. Tem um site ali do Venga Le Digo, Pido la Palavra, tá ali no chat, que a Lina compartilhou. Então, são todos presentes que vocês estão recebendo nesse momento. Certo, Matheus? E Felipe? E Jackson? Nós vamos também para vocês poderem ter, tanto vocês como a Gail, to have all the questions and comments that was Ela está falando inglês e português. Para a Gail e para vocês terem todas as perguntas e tudo como uma oferta de hoje. E para hoje eu gostaria de ouvir se vocês gostariam de dizer alguma coisa, Matheus. Não para responder todas as perguntas, né? Porque essas perguntas são incríveis, né? Tanta coisa aí para pensar e tal. Mas só para concluir, assim, essa segunda rodada de conversa e apresentação. Você e Felipe, Jackson, vocês gostariam de acrescentar, dizer alguma coisa? Ou gostariam de levar os presentes e pensar um pouquinho? Eu acho que eu posso comentar um pouquinho rapidamente, depois passar a fala para o Felipe e para o Jackson, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente de pensar sobre esse projeto, sabe? Por exemplo, o Diga em Movimento é um projeto nosso que a gente está pensando ele há muito tempo e a gente não tinha tido uma oportunidade de pensar ele sistematicamente como a gente está fazendo aqui no curso. E como vocês, o Marcelo e a Michelle sabem, eu sou estudante de mestrado e eu vou fazer uma pesquisa sobre esse projeto. Então, pensar sobre ele aqui também está sendo muito útil para mim, né? Tanto como o Felipe, que também é um parceiro, e o Jackson, né, que também aí futuramente estarão na mesma posição que eu. Então, agradecer a vocês pelo espaço. Não sei se o Felipe e o Jackson também gostariam de comentar alguma coisa. Gostaria de agradecer também pelo espaço e pelas perguntas. Tem bastante coisa muito legal aqui que a gente vai precisar levar um tempo para refletir. Mas muito obrigado. Bom, agradeço de novo ao Matheus, né, por permitir caminhar junto. E eu acho que a grande questão é sensibilizar as pessoas para algo, né? Tem muita gente que gosta da ideia, que quer ver acontecer, mas fica ali na plateia como espectador. A gente precisa que as pessoas sintam mais esse chamado a serem protagonistas das histórias. Isso em todos os contextos, né? Como ajudar as pessoas a saírem do estado de plateia e se tornarem espectadores e participarem da história que está acontecendo. Muito obrigada por vocês estarem aqui, pelo projeto. Oh, yes, Robert. Sorry. Sim, Robert, pode falar. Todos nós temos de nos tornar ursinhos pelúcios gigantes, né? Todos nós. Sim, eu não encontrei ainda, mas eu vou tentar fazer isso depois, porque vocês deveriam ver o Marcelo dançando. Eu acho que você tem, né, Robert? Você tem um vídeo. Tá fácil aí pra você pegar? Não. Que pena. Porque, gente, assim, não tem idade, né? Se você tá perto do Digo,
você vai sentir apoio e você vai sentir que você está num ambiente de gentileza, calor, felicidade, tudo isso. É uma oportunidade incrível de sentir, né? Depois, quando a gente puder se conectar, meio que nesse espaço mais lúdico, né? Quando a gente se conecta com tudo que a gente tem de melhor, né? Não tem fronteiras, não tem nada que possa nos bloquear de estar alegres, né? De ter esperança e tudo mais. Então, gostei muito do convite que nós tivemos, quando eles nos convidaram para ir lá visitar, e o Felipe, na verdade, se vestiu. Então, a gente sentiu quem era o Diego, né? E como é que a gente podia estar perto dele, e o tipo de energia que eles levam para a escola, para as crianças, para os professores, para todo mundo que está se envolvendo com Conviver e com o projeto Diga. E foi uma maneira linda. E aí, só postando no meu Instagram, eu já tenho alguns projetos também com prefeitos e cidades no Brasil. E uma das cidades também já estava me perguntando: essa é a foto. Você tem o vídeo? Não, não tenho vídeo. Sim, porque na verdade nós tivemos o vídeo com o Marcelo dançando com o Diego. Eu vou tentar encontrar. Depois eu compartilho no grupo lá. Mas então, muito obrigada. Obrigada, Felipe, por tudo isso, né? Pelos projetos. Eu acho que a beleza de sonhar e ter esperança por um Brasil melhor está muito relacionada a esse tipo de projeto que vocês fazem no nosso Brasil. I think Diego is a dog. Eu acho que o Diego é um cachorro, né? O cachorro caramelo, mais comum do Brasil. It's a caramel dog. It's the most common dog that we have in Brazil, I think. Então, Marcelo, você gostaria de falar alguma coisa para essa segunda parte? Acho que a gente está num momento muito especial de conexão, que a gente está com o coração aquecido e também a gente está cheio de energia, né? E essa energia ela vem de um lugar igual do Diga, né? Um lugar bem brincalhão, né? De um lugar que a gente, de certa maneira, volta a ser criança, que aconteceu comigo, né? Quando eu estive com eles. Eu não sou tanto de dançar, de brincar, a Michelle é muito mais que eu, mas eu fui capturado rapidamente pelo espírito do Digo, né? E aí me envolvi. Então, essa energia que vem, né? Esse querer que se revela na gente quando a gente tem causas, a gente tem um propósito e a gente é tocado, né? Toca o nosso coração e a nossa vontade para a gente realizar, fazer e conseguir, então, nos espelhar, né? Nos espelhar nessas duas experiências muito fortes que tivemos hoje, né? De primeiro ouvir Gayle com One Earth Conservation e agora com Matheus, Felipe, Jackson, da gente ter a experiência do projeto Diga. E aí eu queria convidar vocês agora para a gente ter um momento em pequenas salas, né? A gente estamos quase no final, então vai ter um pequeno momento, né, juntos, e nesse momento pode haver um compartilhamento em duplas ou trios, mas tem uma pergunta que eu queria trazer para vocês, então, para que vocês possam pensar agora sobre não só o que está acontecendo com você individualmente, né, na sua motivação, nesse querer que é acionado quando a gente observa e vive a realidade de outros projetos, mas principalmente para abrir o espaço para novas escolhas e novas oportunidades que surgem a partir de agora, cada um em seu projeto, em sua iniciativa, mas também talvez entre nós, né? O que pode surgir entre nós como escolhas e oportunidades que façam com que agora exista nova conexão entre nós, mas também pensando em 2023. Mas a pergunta especificamente, né, que eu queria me dirigir a vocês nas pequenas salas agora é: que novas escolhas e oportunidades estão surgindo para você? Então, a partir dessa pergunta, explorar aspectos que estão ligados a você mesmo, a esse querer que foi acionado em você, mas também a algo mais intenso, maior, que se dirige, então, ao que podemos fazer juntos, não só agora, mas em 2023. Então, eu vou pedir agora ajuda para a Michelle, né, na divisão de salas, e a gente explorar bem esse momento final, né,
momento pequeno, mas de alta intensidade aí de conexão nossa. We're gonna have just like 8 minutes. Então, vamos ter 8 minutinhos. Ana, você já fechou as salas pra gente? Ana? Eu não estou conseguindo ouvir você. Let me see. Robert, I'm gonna prepare the rooms. Robert, eu vou criar os breakout rooms. Vai ser bem rapidinho, pessoal. Então, antes de mandar, eu vou ter um tempinho. Não sei se os breakout rooms já estão prontos. Vocês gostariam, então, de falar algumas mensagens relacionadas ao programa antes da gente entrar no breakout room? Robert? Nossa cozinha começou a ter barulho aqui, né? Tem café da manhã passando aqui. Então, se vocês ouvirem barulho aí, gente, vocês já sabem que está rolando ali. Mas, enfim. Muito inspirador, né? Estamos passando por uma fase agora em que estamos pensando no que pode ser possível no ano que vem, mas só algumas mensagens que eu gostaria de dizer. A corrente do vídeo participativo está começando a fazer um trabalho incrível e alguns de vocês já sabem porque vocês fazem parte daquele programa. Então, nós estamos pensando em juntar nós dois em algumas sessões, daqui a algumas sessões, para que nós possamos compartilhar o que cada parte está fazendo, mas também pensar sobre como a gente pode juntar os dois, né, de uma maneira mais poderosa no ano que vem. Mas também, quando nós falamos com a Soli sobre aquela parte depois da última sessão, ela falou a respeito de empregar um editor profissional para juntar todos os videozinhos participativos e transformá-los em um documentário participativo. E ela vai precisar de 10 dias para fazer isso. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês gostariam de ter uma sessão extra uma semana depois do final, quando a gente marcou aquela comemoração? Porque aquela comemoração, né, vai acontecer, aí depois a gente vai ter mais uma sessão, mas depois de uma outra semana a gente teria a celebração final. E naquele momento a gente poderia, na verdade, fazer uma premiere aí dos documentários, entendeu? O que vocês acham? Joinha? Sim? Eu acho que seria maravilhoso. Você poderia só nos dizer as datas? Sim. Deixa eu trazer aqui. Então, a gente vai colocar uma sessão a mais. Seria nas terças ou nas quintas? Seria no mesmo dia, uma semana depois, que seria... eu não tenho aqui ainda. Perdão. Eu deveria ter escrito isso, né? Então, nós teríamos uma sessão extra no dia 6 ou 7 de dezembro. Então, tá 7 aqui para mim, mas seria 6 para você, porque eu estou na Austrália, né? Então, seria 6 para vocês. Ok? E essa seria a premiere do nosso documentário conjunto. Então, teremos mais uma sessão para celebrar em dezembro, para a gente se preparar também para o Natal. E, né, boas mudanças também depois no nosso país, tomara, com projetos diferentes que estamos enfatizando e uma melhor situação também da nossa situação política, mas enfim. Tá, então, pessoal, 6 minutos agora. Marcelo, se você puder colocar a pergunta no chat, e aí a gente vai mandar vocês para os breakout rooms, tá? E depois de 6 minutos a gente vai voltar para que a gente possa dizer tchau e também para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais nessa reunião. Eu espero que vocês estejam aí, pessoas que não tiveram a oportunidade de conversar uns com os outros, para a gente poder voltar em 6 minutos. Tudo bem? Então, em 6 minutos, a pergunta é...
Quais novas escolhas e oportunidades? Que novas alternativas e oportunidades se apresentam hoje? Eu acho que podem ser muitas, né? Mas se vocês puderem focar em uma ou duas, que podem ser compartilhar, algo que realmente esteja tocando o coração de vocês nesse momento. E aí, daqui a 6 minutos a gente volta, tá, pessoal? E quando a gente voltar, vocês podem escrever rapidamente só uma frase no chat de como foi, tá, pessoal? Ok, pessoal, vamos lá então, bem rapidinho. Aí a gente pode compartilhar no chat, então, quando vocês voltaram, como é que foi, tá bom? Então, vou abrir as salas agora. Hello, everyone who's coming. Oi, pessoal que voltou. Eu sei que a conversa estava boa, né? A gente queria ficar. Mas se vocês tiverem a oportunidade e a ideia de que vocês gostariam de compartilhar, podem compartilhar no chat, tá bom? Para que a gente possa tecer o nosso futuro juntos. Até mais, para 2023 e para todos os anos aí. Tá vendo, Felipe? Isso que eu disse. A Gayle já está escrevendo para trazer o Digo ou alguém semelhante, o programa Diga, para os povos indígenas em Honduras. Ó, seria incrível. Na verdade, algumas pessoas de Honduras também podiam ensinar algumas coisas para vocês e para o Digo, né? A Lina já está falando, trazer uma perspectiva de educação, por exemplo, em termos de consciência social para o meu projeto. O Robert escreveu, o que é possível? Falar mais das nossas próprias histórias com os vídeos participativos e de outras maneiras criativas. Eu fico pensando o que seria possível e adoraria explorar isso. A Violeta disse, observar como a transformação de como nós nos relacionamos conosco e com os demais e com o meio ambiente de uma maneira diferente ocorre em diferentes cenários. Lindo, pessoal. O Marcelo disse, a oportunidade de conectar diferentes projetos e combinar diferentes iniciativas, Dinga e La Hongla, e estar a serviço da humanidade. É, isso aí. Beleza. Muito obrigada a todos. Se vocês ainda têm alguma mensagem, eu não vou mais colocar música hoje, porque vai demorar, né? E vai demorar 2 ou 3 minutos, mas depois eu vou compartilhar o vídeo no WhatsApp. Ah, sim, Gayle! Quem que vai apresentar da próxima vez? Eu estou super curiosa também para saber. Quem gostaria de ser o próximo? A próxima organização que vai se apresentar? Estou vendo a Elina tipo... E você, Violeta? Quer? Sim! Aê! Então teremos a Violeta. E a Lina também. Você pode chamar o Ricardo. Sim, acho que sim. Ótimo! E como é que a gente chama o seu projeto, Lina? Prisma Planta. Vou escrever ele no chat. Prisma Plantae. Ok. E, Violeta, você pode escrever o nome do seu projeto que você vai apresentar? Porque eu sei que, né, a gente tem as organizações. Normalmente a gente não tem o nome do projeto, né? Só o nome da organização. Então, se você quiser compartilhar, beleza. Então, temos 2 organizações já para a próxima vez. E tomara que possamos trazer também mais. Violeta, você vai trazer a sua equipe também? Sim, Maria Paula e a Sônia. E que seja quem vier. Ótimo. Positive Design, Well-being in Children and Teenagers. Design positivo, bem-estar nas crianças e adolescentes. E eu consigo ver, né, que La Hongla tentou vir hoje, mas de repente eles tiveram alguma questão de conexão. Então, tomara que nós possamos estar na próxima sessão também. Felipe, Jackson e Matheus venham na próxima sessão, porque esse projeto da Violeta, do Positive Design, também é muito interessante para vocês. E eu acho que depois a gente pode costurar coisas junto aí também. E estar junto com todo mundo. Tá ok? Então, muito obrigada, pessoal. Né?
Depois a gente vai mandar o que está no chat. A gente pode escrever no chat também alguma palavra agora, alguma coisa que vocês queiram para a gente dizer os nossos tchauz. E podem abrir o microfone também para poder dizer tchau e para dizer a palavra na língua materna de vocês. Acho que seria ótimo fazer isso também como despedida hoje. Ok? Gracias. Obrigada. Adiós. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Obrigado.